Eu ainda tenho dúvida no assunto. O mundo religioso acredita que o Senhor Jesus redimiu a humanidade e que, se crermos no Senhor Jesus, todos os nossos pecados serão perdoados e que seremos salvos pela graça e justificados pela fé. Tudo está pronto. Só estamos esperando que o Senhor nos leve para o reino dos céus. Por que aceitar o julgamento e a purificação de Deus nos últimos dias? Eles creem que foram perdoados e justificados pela fé e por isso vão entrar no reino. Existe uma base bíblica para isso? A palavra de Deus testifica isso? O Senhor Jesus disse tais coisas? O Senhor Jesus, não. Mas Paulo disse. Pois é com o coração que se crê para a justiça, e com a boca se faz a confissão para a salvação. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. As palavras de Paulo estão na Bíblia, então são palavras de Deus. O que você pensa sobre isso? Irmão Yang, você diz que as palavras na Bíblia são as palavras de Deus, mas isso é correto? Ousaria dizer que as palavras de Paulo são de Deus? Na verdade, as palavras de Paulo são dele mesmo e não representam o Senhor Jesus. O Espírito Santo não testificou que as palavras de Paulo vieram de Deus. Por isso, não podemos afirmar que todas as palavras na Bíblia são palavras de Deus. As palavras ditas diretamente por Deus e transmitidas pelos profetas são palavras de Deus. O que as pessoas dizem sempre será palavras humanas. E as palavras registradas na Bíblia não podem ser chamadas de palavras de Deus. Por isso, não podemos tratar palavras humanas como palavras de Deus. Usar as palavras de Paulo como base bíblica, como condição para entrar no reino dos céus, é um grande erro. As palavras do Senhor Jesus são a verdade ou são as palavras de Paulo? Paulo era um apóstolo que pregava o evangelho. Ele não podia falar pelo Senhor Jesus. Mas muitos no mundo religioso citam as palavras dele como uma base bíblica. Paulo disse: mas nós devemos sempre dar graças a Deus por vós, irmãos amados do Senhor. Porque Deus vos escolheu desde o princípio para a santificação do Espírito e a fé na verdade. Quem intentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? O Senhor não nos vê como pecadores e nos justifica. Então não estamos aptos para entrar no reino dos céus? Olha, o Senhor Jesus tomou nossos pecados sobre si e nós fomos salvos pela fé. Não basta para entrar no reino? Mas o que Paulo quis dizer quando disse salvação? Vocês acham que a salvação é a condição para entrar no reino? O Senhor Jesus perdoou os pecados do homem, mas a obra de salvação de Deus é só perdoar os pecados e as pessoas já estão salvas? Então o perdão significa que a humanidade é santa e não peca mais contra Deus? O perdão dos pecados significa que a obra de Deus de salvar a humanidade está completa? Então a obra de Deus é só isso? O Senhor Jesus nunca disse que quem recebeu perdão é plenamente salvo e pode entrar no reino de Deus. Isso é uma teoria puramente humana. No que diz respeito a quem pode entrar no reino dos céus, o Senhor Jesus disse bem claro: nem todo o que me diz Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que estás nos céus. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome, e em teu nome não expulsamos demônios, e em teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi claramente: nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Pensem nisso. Aqueles que pregam, expulsam demônios e fazem milagres em nome do Senhor, não tiveram seus pecados perdoados? Por que o Senhor não os reconhece e até os condena como malfeitores? Essas palavras do Senhor provam que aqueles que vivem em pecado, não importa o quanto trabalhem, no fim serão condenados e não poderão entrar no reino dos céus. Só aqueles que fazem a vontade do Pai podem entrar no reino dos céus. Ou seja,
Só aqueles que obedecem a Deus podem entrar no reino. Essa comunhão está de acordo com as palavras do Senhor. Eu concordo. Graças a Deus. Vamos ler 2 passagens das palavras de Deus Sim. Todo-Poderoso. Embora tenha feito muita obra entre os homens, Jesus apenas completou a redenção de toda a humanidade e tornou-se oferta pelo pecado do homem. Ele não livrou o homem de todo o seu caráter corrupto. Salvar o homem plenamente da influência de Satanás não exigiu apenas que Jesus se tornasse a oferta pelo pecado e carregasse os pecados do homem, mas também exigiu que Deus fizesse uma obra maior ainda para livrar o homem completamente de seu caráter satanicamente corrompido. E assim, agora que o homem teve seus pecados perdoados, Deus voltou para a carne para guiar o homem até a nova era. E começou a obra de castigo e julgamento. Essa obra tem trazido o homem a um reino superior. Todo aquele que se submete ao seu domínio há de desfrutar de uma verdade maior e de receber bênçãos maiores. Eles hão de viver verdadeiramente na luz e de ganhar a verdade, o caminho e a vida. Amém. Amém. Eu vou ler a próxima. Antes de o homem ser redimido, muitos dos venenos de Satanás já estavam plantados dentro dele. E depois de milhares de anos de corrupção por Satanás, ele tem uma natureza que resiste a Deus. Assim, quando o homem é redimido, é apenas redenção, no qual o homem é comprado por um alto preço. Mas a natureza venenosa dentro dele não foi eliminada. O homem tão contaminado deve mudar para se tornar digno de servir a Deus. Por meio desta obra de julgamento e castigo, o homem conhecerá por completo a essência imunda e corrupta dentro de si mesmo. E ele poderá mudar completamente e se tornar limpo. Só assim, o homem pode se tornar digno de retornar diante do trono de Deus. Toda a obra feita neste dia é para que o homem possa ser limpo e possa ser mudado. Através do julgamento da palavra e do refinamento, o homem pode se livrar da sua corrupção e ser purificado. Em vez de chamar isso a obra de salvação, é melhor chamá-lo de obra de purificação. Na verdade, esse estágio é o da conquista, assim como o segundo estágio na obra da salvação. Através do julgamento e castigo da palavra, o homem é ganho por Deus. E é através do uso da palavra para refinar, julgar e revelar que todas as impurezas, noções, motivos e aspirações individuais dentro do coração do homem são revelados por completo. Embora o homem possa ter sido redimido e perdoado de seus pecados, isso só significa que Deus não lembra as transgressões do homem, nem o trata de acordo com elas. Mas quando o homem que vive na carne não foi liberto dos pecados, ele só pode continuar pecando, revelando infinitamente o caráter satânico corrupto. Essa é a vida que o homem leva, um ciclo interminável de pecar e ser perdoado. A maioria da humanidade peca de dia apenas para confessar à noite. Desse modo, embora a oferta pelo pecado seja para sempre efetiva para o homem, ela não será capaz de salvar o homem do pecado. Apenas metade da obra da salvação já foi concluída, pois o homem ainda tem caráter corrupto. É difícil o homem conhecer seus pecados. Ele não tem como reconhecer sua própria natureza profundamente enraizada. Ele deve confiar no julgamento da palavra para alcançar isso. Só assim, o homem pode começar a ser mudado aos poucos. Amém. 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 As palavras de Deus Todo-Poderoso são maravilhosas. São tão práticas. Essa é realmente a voz de Deus. Amém. Amém. Ganhei tanto da leitura dessas passagens da palavra de Deus Todo-Poderoso hoje.
Agora eu sei que ser salvo e entrar no reino dos céus não é algo simples. Isso mesmo. O Senhor Jesus prometeu voltar, e Deus Todo-Poderoso apareceu e operou. E devemos fazer uma escolha. Devo ler mais das suas palavras. Graças Graças a a Deus. Deus. As palavras de Deus Todo-Poderoso iluminaram meu coração. Agora eu sei que o Senhor Jesus só faz a obra de redenção e perdoou os pecados das pessoas. Ele não salvou o homem completamente do pecado. É isso. Não surpreende que os crentes no Senhor pequem, confessem sempre e ainda vivam em pecado. Ainda assim, esperamos que o Senhor venha e nos leve para o reino dos céus. Como isso é possível? Exatamente. Agora eu entendo que o perdão dos pecados não significa que somos santos. Ainda pecamos com frequência. Nos rebelamos contra Deus e resistimos a Ele. Isso é algo que deixa todo mundo religioso perplexo e ninguém resolveu esse mistério. Verdade. Ao longo dos anos, também fui perturbado pelo pecado. Como presbítero da igreja, ensino os crentes a serem humildes e pacientes, a não serem invejosos nem arrogantes e a não brigarem com outros. Mas nem eu pratico as palavras do Senhor. Peco de dia e confesso à noite. Isso pesa em meu coração. Hoje, depois de ouvir as palavras de Deus Todo-Poderoso, tudo ficou claro. Sim. Crer no Senhor e ter meus pecados perdoados é apenas ser salvo, não é salvação plena. Sem resolver nossa natureza pecaminosa, não obedeceremos a Deus. E viveremos no pecado, rebelando-nos contra Deus, resistindo a Ele e o julgando. Pior ainda, como fariseus, condenamos e resistimos a Cristo e pregamos Deus na cruz. Os hipócritas não entrarão no reino dos céus. Isso é verdade. Temos que ser julgados e purificados por Deus Todo-Poderoso para entrar no reino. Sim. Ler as palavras de Deus Todo-Poderoso esclarece tudo. Ele fala claramente sobre ser salvo e entrar no reino dos céus. Além de Deus, quem poderia revelar esses mistérios? As palavras de Deus Todo-Poderoso são a verdade e a voz de Deus. Por isso o irmão Shu aceitou Deus Todo-Poderoso. Exatamente. Agora, temos esperança de ganhar salvação plena e de entrar no reino. Graças ao Senhor. Agora que ouvimos a voz de Deus e vimos que o Senhor Jesus retornou, nós acolhemos o Senhor. Sim, Vamos compartilhar as boas novas com nossos irmãos. vamos.